Olá pessoal, vamos a mais uma aula. Nossa aula agora será sobre referente à semana 10, que foi a semana que passou, e a semana 11, que é essa atual, que nós estamos também fazendo a recuperação paralela, ok? Então, o assunto é tratamento da informação, gráfico de barras e também gráfico de linha, certo? E de linha, ok? Então, pegue seu caderno e vamos começar a nossa aula. Então, quem tiver livro, pode abrir ali o livro na página 96 e 97, que a gente vai ter essa pesquisa aqui. Tudo começa dentro de uma pesquisa, todo mundo faz. Tem um órgão que é responsável pela pesquisa, que no caso aqui é o The World Bank, que é o Banco Mundial do Brasil, tá? E essa operadora aqui, ela faz algumas pesquisas com muitas pessoas. Então, nesse caso aqui, o tema geral foi sobre expectativas de vida, ou esperança de vida, tá? E vai indicar quantos anos, em média, uma pessoa pode viver. Para se chegar a esse cálculo, eles fizeram o seguinte: levar em conta o nascimento, as mortes, o acesso à saúde, à educação, à cultura e ao lazer, além das taxas de violência, poluição e situação econômica. A expectativa de vida varia de região para região, dependendo das condições de vida da população de determinado lugar. Observe o gráfico de colunas a seguir. Esse aqui é um gráfico de colunas. Então, é importante observar o quê? Primeiro, o título. Expectativa de vida ao nascer. Esse aqui é o nosso título, ok? Então, a gente até pode colocar aqui, ó. Título. Título é um elemento importante que nós temos no gráfico de barras, tá bom? Outra coisa importante é o que está escrito no eixo, que são as regiões, ó. Eixo horizontal. O eixo horizontal, que não é lixo, tá, gente? Então, é aqui. Deixa eu ajeitar melhorzinho aqui. O eixo, certo? O eixo horizontal vai indicar aqui as regiões que foram pesquisadas. Então, foi pesquisada a África subsaariana, o leste da Ásia e Pacífico, a América Latina e Caribe, a Europa e a Ásia Central, o mundo, tá? De modo geral, para fazer um comparativo, né, desses continentes com o mundo, o Brasil, que é o nosso específico, para poder fazer o comparativo, ok? E aqui no eixo, aqui, ó, eixo vertical, certo? A gente vai ter os números que foram pesquisados, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou ter 3 cores, mas o que significa essas 3 cores? Aí a gente vai para a legenda, que é outro elemento importante, certo? Dentro de um gráfico de barras. Então, a legenda vai me dizer que essa barrinha azul representa 1990, ou seja, as pessoas pesquisadas em 1990 na África subsaariana representa menos, no caso, as pessoas que morreram com menos de 50 anos. Então, em 1990, nessa região aqui, as pessoas morriam em geral com 50 anos ou menos, tá bom? Aí tem aqui vermelho, olha, em 2000, as pessoas dessa região aumentou um pouquinho a expectativa de vida, chegando a quase 50 anos. Em 2010, nessas regiões, aí a expectativa de vida aumentou mais ainda, ficou para 56 anos. As pessoas morriam com, em média, 56 anos, certo? Então, na África, a gente sabe que é um país muito quente, que tem muita pobreza, que tem a situação econômica difícil. Então, tem vários fatores que contribuíram ou que contribuem para que a taxa de vida, né, aqui a expectativa de vida, fosse menor do que, por exemplo, no Brasil, certo? Então, comparando aqui, por exemplo, a África subsaariana com o Brasil também, ele tinha uma taxa de mortalidade, né, ou de expectativa de vida. Em 1990, as pessoas morriam com menos de 70 anos. Isso não significa dizer que todo mundo morria, não, gente. Isso é uma média. Mas a maioria, tá? A média representa uma maioria das pessoas em 1990 tinha uma expectativa de vida de até 70 anos. E isso aqui aumentou ao longo até 2000, ou seja, 10 anos depois. Em 2000, o Brasil tinha uma expectativa de vida de 70 anos. Então, as pessoas chegavam até 70 anos, pelo menos, entendeu? E aí, em 2010, fizeram as pesquisas e houve um aumento. Em todos eles, a expectativa de vida aumentou. Aí, por que isso acontece? Em vários fatores, né? Isso, gente.
a gente pode ver que pode ter melhorado as condições de vida, de higiene, né? De a cultura mesmo. Quando você tem uma educação, você sabe se prevenir de doenças, você sabe, você quando tem acesso à saúde, você consegue a prevenção mesmo do que tem que fazer o tratamento daquela saúde, enfim. Diversos fatores contribuíram e ainda contribui hoje com o nosso aumento, né, da expectativa de vida. Então, esse é o gráfico de barra, gente. Nós temos aqui 6 regiões que foram, 6 regiões não, foram 1, 2, 3, 4 regiões, né? O Brasil é a 5ª região, o mundo é como se fosse um geral, para comparar, certo? Um momento. E aí a gente teve isso, ok? Aí, depois, vamos analisar esse gráfico mesmo. Primeira pergunta do gráfico é o seguinte. Deixa eu pegar minha canetinha. Em cada região, há uma coluna azul, uma vermelha e outra verde. O que indica cada uma dessas colunas? Aí vocês vão responder aqui, ó. Coluna azul representa a idade que as pessoas geralmente... a expectativa de vida das pessoas em 1990. Então, vai colocar aqui, ó. Expectativa de vida das pessoas em 1990, tá? A vermelha, referente ao ano de 2000, e a verde, referente ao ano de 2010. Seria essa a resposta nessa primeira questão, ok? Uma segunda pergunta, ainda sobre esse gráfico, temos, segundo os dados apresentados no gráfico, onde foram registrados o maior e o menor índice de expectativa de vida, tá? Então, o maior índice de expectativa de vida foi na Europa, certo? Ó, aqui, ó. Foi na Europa e na Ásia Central. Então, você vai colocar aqui, ó. Maior, tá? Você vai colocar aqui, Europa e Ásia Central. E a menor expectativa de vida, vamos lá? Vamos ver onde é? O mais baixo de todo foi aqui, né, gente? Foi na África subsaariana. Então, bota aqui África. Ok? Muito bem. Terceira pergunta. O que aconteceu com a expectativa de vida das regiões apresentadas no gráfico no período de 1990 a 2010? Em todas elas, a expectativa de vida delas cresceram, aumentaram. Você vai dizer assim, aumentaram. Aumentaram. Certo? Questão? Não tem mais questão sobre esse gráfico. A gente vai agora trabalhar sobre que assunto trabalha, gente? Os gráficos de barra e também os gráficos de linha. É a estatística, tá bom? A estatística é a parte da matemática que realiza coleta, análise, interpretação e apresentação desses dados, com o intuito de fazer projeções estimativas. Essas são realizadas por técnicos dos órgãos oficiais e instituições e são importantes para elaborar as propostas, os investimentos e a organização de empresas, ou até mesmo de um país. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, chamado de IBGE, é o principal provedor de dados e de informações do Brasil, incluindo estimativas populacionais, porque ele é um órgão que consegue abranger todo o Brasil, certo? Agora que a gente traz para a nossa aula um gráfico de linha. Como é que faz um gráfico de linha, gente? O gráfico de linha, ele tem um gráfico de barra, certo? Vamos supor que aqui tem um gráfico de barra. Aqui tem um grupo pesquisado, outro grupo pesquisado, infinitamente de grupos pesquisados, certo? Aí o que ele faz? Ele vai pegar o ponto médio dessas barras, o ponto médio, vai pontuar, certo? E vai iniciar do zero. E essa linha, quando você cruza, ó, linha, até chegar no zero, é chamado a linha, o gráfico de linha. Então, o gráfico de linha, ele é feito baseado como se aqui tivesse, ó,
em 1990, certo? A gente fez aqui uma barrinha, entendeu? 1980, por exemplo. Ok? Só para vocês entenderem como é que é feito o gráfico de linha. É feito a partir do gráfico de barras, certo? Então, aqui temos o seguinte. Uma das pesquisas realizadas pelo IBGE é sobre a expectativa de vida dos brasileiros. Aqui a gente está especificando somente no Brasil, tá certo, gente? A expectativa de vida. O gráfico abaixo, ele mostra as estimativas e projeções da esperança de vida ao nascer do brasileiro, de 1980 a 2100, ou seja, muito antes do que a gente nasceu e muito depois do que a gente pretende morrer, não é isso? Então, estimativas e projeções da esperança de vida ao nascer do Brasil, acontece o seguinte, olha. O que acontece? Nós temos aqui o título, né? Lembrando que aqui é o título. O eixo horizontal, nós temos aqui o ano que foi pesquisado, ou, no caso, a expectativa, né? Tem uma projeção de expectativa. E a idade das pessoas que se espera que sobrevivam. Okay? Então, em 1990, essa pesquisa aqui com certeza já foi feita baseado no que já aconteceu, certo? Então, geralmente as pessoas morriam com cerca de 62 anos ou 63, aproximadamente. Aqui uma média, tá bom, gente? Aí, 10 anos depois, em 1990, essa expectativa aumentou para 66,6, ou seja, entre 66 anos e 67 anos. Esses 0,6 significa dizer alguns meses, tá bom, gente? Em 2000, a expectativa de vida subiu para 70 anos. Em 2010, para 73, né? Em 2020, 76. Em 2030, espera-se que aumente para 78. Em 2040, aumente ainda mais para 80. E ficando assim, 81, 82, tá? Chegando aproximadamente a 84 anos de vida, certo? Lembrando que aqui nós temos um fator importante no gráfico, é chamado de fonte. Fonte é muito importante, por quê? É com ela que a gente sabe quem foi que pesquisou. E é daqui que a gente pesquisa se essa fonte ela é segura, se ela transmite informações verdadeiras ou se são fake news, tá bom? Muito importante averiguar a fonte dessa pesquisa no caso de uma apresentação de trabalho, certo? Então, com relação a esse gráfico de linha, a quarta pergunta, que seria a primeira pergunta deste gráfico de linha, é o seguinte, olha. Qual era a expectativa de vida do brasileiro em 1980? Então, você vai dizer, a expectativa de vida do brasileiro era de viver cerca de 60,62, né? 62,7 anos. Essa era a expectativa de vida. A questão 5 diz, qual é a projeção para a expectativa de vida para quem nasce em 2040? Em 2040, gente, aqui, ó, a gente vai e liga 80 anos. Aí você colocar aqui, ó, em 2040, você vai colocar aqui 80 anos. E em 2080, aí você vai olhar para cá, ó, 2080, 83,6. 83,6 anos, certo? Muito bem. Continuando aqui, eu faço a pergunta para vocês responderem no caderno e enviar lá na atividade. Em que ano você nasceu? Aí você vai colocar aqui o ano, 1982, por exemplo. Qual foi o ano mais próximo a esse que você pode encontrar no gráfico? Então, você vai olhar lá no gráfico e vai ver que, por exemplo, 1982 está mais próximo daqui, ó. Mais próximo de 1900 e... Aí você vai colocar aqui a resposta. Essa aqui é a primeira pergunta, né? Primeira pergunta. Aí responde a segunda pergunta, que é essa aqui, ó. Qual foi o ano mais próximo? Foi 1980. E a terceira pergunta aqui, ó. Qual é a expectativa de vida para quem nasce neste ano? Quem nasce nesse ano, a expectativa de vida é que sobreviva pelo menos 62,7 anos. Então, que as pessoas sobrevivam pelo menos 62,7 anos. É isso que a gente tem nesses... Aqui é um exemplo, tá, gente? Eu quero que vocês coloquem com os dados de vocês, tá bom? Agora com vocês. Então, nesses dois gráficos, eu quero que vocês, primeiro, identifiquem o tipo de gráfico que cada uma imagem representa. Qual deles é
um gráfico de barras e qual deles é um gráfico de linhas. 2. Identifique em cada um o título, a legenda, a fonte, o eixo horizontal, o eixo vertical, certo? E 3. Qual a diferença entre os dois gráficos relacionado à temática? E qual a semelhança? Então, o que eles têm em comum, tá? O que eles têm em comum e o que eles têm de diferente. Então, tem várias coisas que pode apontar aí, tá bom, gente? Você pode falar sobre... Um fala só do Brasil, o outro fala de vários continentes. Ele representa idades maiores, outros menores. Todos os dois, por exemplo, falam de aumento de expectativa de vida. Enfim, diversas coisas, tá certo? Aguardo a atividade de vocês. Um abraço, fica com Deus.